Bom, nós estamos aí trabalhando essa série no meio da pandemia, né, chamado Eu e o Corona. Eu só preciso aqui de retorno, por favor. E já estamos no terceiro estudo da nossa série, fazendo algumas reflexões bíblicas a respeito da carta de Paulo aos Filipenses. Paulo estava encarcerado, isolado, e ele escreve à igreja de Filipos. E nós estamos fazendo algumas reflexões bíblicas a respeito das crises, né? E também a respeito desse momento que nós estamos passando. Então, já estamos indo aí para o terceiro estudo. Nós trabalhamos, não está funcionando aqui. Aí, eu acho que está fora aí do... Passa aí uma vez para eu ver. Passa você. Algum problema deu. Aí, agora sim. Bom, passou foi muito, né? Nós vimos aí o sofrimento como tendo um propósito. Falamos um pouco sobre aprendendo o contentamento. E hoje queremos falar a respeito das oportunidades que surgem na crise. As oportunidades que surgem na crise. Eu quero começar dizendo para você o seguinte: não confunda oportunidade com oportunismo. Então, hoje nós vemos oportunismo nessa crise. Eu vou enumerar pelo menos 3, a mais que isso, mas oportunismo político. Não é, sem nenhuma intenção de buscar cor política aqui, mas há um oportunismo político. Nós temos visto aí a corrupção sendo revelada através do suposto combate à pandemia, governadores já sofrendo processo de impeachment, a compra de equipamentos, de remédios, tudo bem superfaturado. Então, há um oportunismo nessa situação, um oportunismo econômico, a indústria farmacêutica querendo lucrar através da doença Covid. E o oportunismo religioso, igrejas que estão prometendo a cura, igrejas que estão vendendo coisas para supostamente curarem essa doença. Então, quando eu falo de oportunidade, eu não estou, obviamente, falando desse tipo de oportunismo. Para vocês terem uma ideia de como a crise pode ser gestora de grandes oportunidades, vamos olhar a frase de Frank Furedi, que foi um sociólogo húngaro, e ele disse algo muito interessante. Ele falou o seguinte: é como a sociedade responde a um desastre que determina que legado a longo prazo o desastre terá. Então, eu tenho falado isso para vocês, não é a maneira que nós somos acometidos pelas coisas, pelas situações que irá determinar a nossa vida, mas a maneira como nós reagimos a essas situações. Então, ele colocou bem colocado que a maneira como nós reagirmos a essa pandemia agora vai determinar que desastre isso será de fato. E eu transformei essa frase, que é sociológica, em uma frase eclesiológica. É como a igreja responde a este momento que determinará que legado, a longo prazo, esse momento trará. Então, como nós vamos reagir como igreja? É isso que vai deixar um legado ou não. Será que o nosso legado vai ser de covardia? Será que o nosso legado vai ser de perder todas as oportunidades que essa crise está trazendo? Toda crise traz no seu útero oportunidade, e vai depender de como nós reagimos à crise para aproveitar as oportunidades ou não. Olha o que está acontecendo no Reino Unido, por exemplo. Nós sabemos que a cultura europeia é uma cultura pós-cristã, não é? Ela é pós-cristã, secularizada,
E apenas, no Reino Unido, apenas de 5 a 7% da população frequenta igrejas. Estão nas missas ou nos cultos. De 5 a 7% apenas. As igrejas no Reino Unido e em toda a Europa, elas estão sendo transformadas em boates, os templos, porque é caro manter. E com isso nós temos em ascensão o islamismo. Enquanto as igrejas cristãs, protestantes e católicas estão fechando seus templos, o islamismo está abrindo mesquitas em toda a Europa. Está sitiando a Europa. Depois da pandemia, olha o que aconteceu. Um dos jornais mais veiculados lá do Reino Unido disse o seguinte, The Guardian, que 25% da população, 25%, estão conectadas em cultos e missas online. Antes era 7% que iam. 25%, inclusive ateus, estão procurando na internet cultos online. Mas não para por aí. 1/3 dos jovens entre 18 e 35 anos, noticia o jornal, estão entre essas pessoas conectadas. A juventude está buscando os cultos online. 55% de aumento na compra de Bíblias. Isso tudo, irmãos, depois da pandemia. Está acontecendo isso aqui em uma parte do mundo secularizada, ateia, materialista, consumista. Eles estão agora gastando o dinheiro deles com Bíblia. Eles querem ler a Bíblia nessa pandemia. E até houve uma união das igrejas no Reino Unido para abençoar a nação. E tem uma canção, Blessing Song, que fala um pouco dessa unidade das igrejas para abençoar a nação por causa dessa pandemia. Então, uma oportunidade surgindo na crise e que nós precisamos aproveitar. E aí está, o que essa crise tem revelado sobre nós, igreja? Nós somos a igreja. Nossas palavras, nossas opções, nossas ações estão escrevendo agora, nesse momento, no meio dessa pandemia, a história que será contada no futuro, para os nossos filhos e os nossos netos, para a geração vindoura. Nós estamos escrevendo essa história agora. Que história vamos legar? De inércia? De medo? Ou de ousadia e de fé? Então, o que essa pandemia tem mostrado à igreja? O que ela tem revelado? Há 2 grupos na igreja. 2 grupos. Os discípulos e os consumistas. Os consumidores. Aqueles que realmente seguem a Jesus e aqueles que são consumidores. Que estão atrás de um produto espiritual. Que estão atrás de comodidade. E a pandemia mostra isso, porque a quantidade de consumidores atrás de cultos online, atrás de pastores midiáticos, se escondendo atrás disso e achando que estão praticando o seu cristianismo porque estão de culto em culto online, consumindo cultos online. Os consumidores, eles são infiéis, eles não param em igreja. Eles não contribuem com nada. Eles não têm a missão da igreja em perspectiva. Não tenham dúvidas, irmãos, que essa pandemia vai fortalecer os consumidores. Eles não vão voltar para o culto presencial. Eles não irão voltar, porque eles não querem isso, eles não querem sacrifício. Eles não querem trabalho, eles não querem esforço, eles não querem dar de si. Certamente essa pandemia vai marcar e vai criar esse novo tipo, que já vinha acontecendo, dos desigrejados buscarem uma igreja virtual. Esse grupo vai ser fortalecido, eu não tenho dúvida. Nesse sentido, a igreja não será a mesma, porque vai realçar aqueles que são
consumidores. Então, hoje nós estamos escrevendo a história que vai ficar para o futuro. E aí é onde nós nos encontramos com o apóstolo Paulo. Porque Paulo, ele está encarcerado, não era uma pandemia, era uma prisão, mas ele estava isolado. E nos traz reflexões maravilhosas a respeito da crise que ele estava vivendo e também da crise que nós estamos vivendo. Vamos, então, ler em Filipenses, capítulo 1, verso 12 e 13. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Bom, o que está acontecendo com Paulo? Que coisas são essas que ele está cientificando a igreja de Filipos? Coisas que aconteceram com ele. Bom, ele está preso, né? Primeiro é uma prisão domiciliar, depois essa prisão ela se torna uma prisão já para aguardar a sentença de morte, já no presídio mesmo de Roma. Então ele é acusado injustamente, eu já trabalhei isso com vocês, Paulo está aqui sendo acusado de insurreição contra o Império Romano, porque Nero havia tocado fogo em Roma e acusou Paulo, acusou os cristãos, e ele então está preso por isso. Ele é alvo de fogo amigo, porque aqueles que começaram com Paulo, alguns deles desistiram no meio do caminho, e não só desistiram, como traíram o apóstolo Paulo. Ele menciona algumas dessas pessoas nas suas cartas. Ele depende de ajuda, ele depende da ajuda da igreja de Filipenses, ele depende da igreja de Tessalônica, ele depende das igrejas que ele plantou, não é, para socorrerem o apóstolo Paulo, porque Roma não tratava bem seus presidiários, eles não tinham comida dada pelo imperador, não tinham remédio, não tinham nenhum direito. E ele está aguardando a sua sentença transitada em julgada, que seria justamente a sua morte. Paulo é martirizado em Roma. Então, todas essas são as situações, os acontecimentos que Paulo quer cientificar a igreja dos filipenses. Então, quais são as lições que nós tiramos, irmãos, dessas crises, né, que o apóstolo Paulo está vivendo? Eu estou fazendo um resumão de todas essas crises, mas o que nós podemos aprender desse homem que enfrenta tudo isso, que está isolado? Quais são as lições que aplicamos à nossa vida? A primeira lição é que as crises podem trazer discernimento. As crises podem trazer discernimento. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que estas coisas, as coisas que me aconteceram. Veja bem que a palavra cientificar-vos aqui, ela é uma palavra grega muito importante, usada pelo apóstolo Paulo, que significa gnosko, daí vem conhecimento. Paulo está falando que ele quer trazer ao conhecimento da igreja algumas coisas que aconteceram com ele. Ele quer trazer à luz, era uma expressão para indicar algo que tinha a ver com discernimento. Paulo estava querendo que aqueles irmãos da igreja de Filipos tivessem discernimento a respeito das suas crises. As crises podem aguçar a sua maneira de ver a vida. As crises amadurecem você ao ponto de você interpretar a vida de uma maneira muito mais altaneira. Enquanto você não vivenciar crises, dificuldades, você não terá a visão real da vida. Não terá. O que nos forja em maturidade é o sofrimento. Então o apóstolo Paulo está mostrando para essa igreja que ela precisava ter discernimento a respeito das circunstâncias que o seu pastor estava enfrentando. E que por implicação, eles também enfrentariam, porque se Paulo enfrentaria o martírio, os cristãos também enfrentariam. A sentença era contra os cristãos, como muitos foram. Irmãos, sabe o que eu fico impressionado com o apóstolo Paulo? A sua maturidade é que ele concentra a sua visão,
não no seu sofrimento. Ele concentra, ele foca, não na sua autopiedade. Paulo estava preso, algemado a 2 soldados, diariamente, de 2 em 2 horas, era o plantão desses soldados, ele estava acorrentado a esses homens, impedido de pregar o evangelho, de viajar, de visitar as igrejas, de abrir novos campos. Mas ao escrever à igreja, aos filipenses, Paulo não enfatiza seu sofrimento. Paulo não enfatiza a sua dor. Olha o discernimento do apóstolo Paulo. Ele diz que todas essas coisas ruins aconteceram com ele para o progresso do evangelho. Você não vê um homem escrevendo idoso, ele estava idoso. Você não vê Paulo dizendo, a prisão é ruim. As algemas estão apertadas. A comida é péssima. Estou com frio. Alexandre me abandonou. Você não vê o apóstolo Paulo enfatizando a sua dor. Não, o que importa para o apóstolo Paulo não é o seu bem-estar, mas é o avanço do evangelho. Olha o discernimento desse homem. Será que você não está focado na pandemia? Você só fala do vírus. Entra no WhatsApp, você escreve vírus, já aparece o Satanás lá. Que é isso? Tudo é o vírus. Todo mundo fala de vírus. Eu já não aguento mais. Tem uma rodinha. O coronavírus. Sai! Que é isso? Onde está o seu foco? Na sua dor, na contaminação, na infecção. Desliga a sua televisão. Para de ver jornal. Paulo não está focado, irmãos, no seu bem-estar. O que preocupa Paulo é o avanço do evangelho. Por exemplo, você parou para pensar as oportunidades que tem de você evangelizar agora? Olha o aparato, gente. Vocês têm que subir ali em cima e ver o aparato que o Alex e o Daniel têm ali para transmitir esse culto. É um aparato, 3 computadores, internet de última geração, uma câmera de alta definição. O Alex está aqui, acho que desde 5 da tarde. Você acha que é para você, bonitão aí em casa, ficar vendo culto? Só isso? Compartilha isso com seus amigos. Compartilha isso com seus parentes. Compartilha isso nas suas redes sociais. Você está perdendo a oportunidade que a crise traz. De ter o quê? Discernimento. Sabe o que a vida boa faz? A vida tranquila? Míope. Gente de vida tranquila é míope. Só vê o seu umbigo. Só vê ao redor de si. Paulo está vendo além. Ele não olha só para ele. Olha a cosmovisão do apóstolo Paulo. Crise melhora a sua cosmovisão. Ou piora, né? Cosmovisão de Paulo. O que é uma cosmovisão? São as lentes. Quais são as suas lentes? Como é que você interpreta essa realidade de coronavírus? Você quer ver como é que Paulo interpreta? Aí vem o discernimento dele. Né? Gnosco é discernimento, além de maturidade é discernimento. Paulo é maduro, ele não está olhando só para a sua dor, mas o avanço do evangelho. Mas ele também tem discernimento. Olha aí, Paulo faz uma leitura do passado pela ótica da soberania de Deus. Ele foi perseguido, açoitado, preso, mas em momento algum ele perde de vista a soberania de Deus, gente. Deus está no controle, esse vírus é nada para Deus. Deus está no controle, não se desespere. Segundo, o apóstolo Paulo, ele considerou seus sofrimentos, ele não considerou, né, os seus sofrimentos como fruto do acaso. Paulo não acreditava em casualidade, irmãos, nem determinismo. Paulo sabia
que a soberania e a providência de Deus estava guiando a sua vida. Os seus sofrimentos estavam incluídos no plano eterno de Deus. Você acredita nisso? Que o seu sofrimento está incluído no plano eterno de Deus. E que Deus está cumprindo propósitos mais elevados através do seu sofrimento. Muito mais elevado. Sabe o quê? De formar em você o caráter de Cristo, por exemplo. De fazer avançar o Evangelho. Então, Paulo, meus irmãos, ele não vê o seu sofrimento como fruto do acaso. Paulo não considerou os seus sofrimentos como mera perseguição de homens. Paulo não temia Nero. Paulo certamente foi perseguido, odiado, caluniado, enclausurado, como ele estava, mas ele jamais viu os seus adversários como agentes autônomos. Não era uma mera perseguição de homens, ele olhou pela perspectiva dos propósitos de Deus na sua vida. O discernimento de Paulo é tão aguçado que ele não considerou seus sofrimentos como uma expressão da fúria de Satanás. Não, embora Satanás estava intentando contra Paulo, Paulo não considerou Satanás como o agente dos seus sofrimentos. Ele não saiu demonizando nada, satanizando nada. Ele sabia que quem estava no controle da agenda não era Satanás, mas Deus. Quem determinava o rumo dos acontecimentos era Deus, não era Satanás. Então isso é discernimento gnosco. A crise pode trazer discernimento para a sua vida, que envolve duas coisas: maturidade, de saber sofrer e não ficar focado no sofrimento, e discernimento, de entender que diante de tanta morte, diante de tanto oportunismo político, religioso e econômico, diante de tanto desemprego, tanta dificuldade, Deus está realizando propósitos elevados e eternos. Quem crê assim, irmãos, não se desespera. Qual é o seu discernimento diante dessa crise? Mas há uma segunda lição que o texto nos dá. Crises podem trazer progresso. E aí Paulo diz o seguinte: cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. A palavra que Paulo usa aqui para progresso, prócope, ela é uma palavra que significa, era usado no contexto militar, os soldados que iam avançando, superando as obstruções na estrada, as árvores, os rios, as montanhas, eles iam superando e abrindo caminho para que o exército avançasse. Então essa é a ideia, é aquele viajante que ao empreender a sua viagem, ele supera os obstáculos. Essa é a ideia de prócope. Paulo está dizendo que o Evangelho está superando os obstáculos, está avançando, abrindo novos caminhos, chegando a novos territórios. Então Paulo deixa claro que de longe, irmãos, o fato de ele estar preso seria algo que impedisse a pregação do Evangelho. Pelo contrário, porque Paulo estava preso, ele teve alcance a pessoas que ele não teria jamais se não tivesse preso. Ele não teria chegado à corte de Nero se ele não tivesse preso. E essa pandemia ela tem trazido algumas oportunidades de progresso nesse sentido. A quantidade de vídeos que as igrejas estão produzindo, de mensagens boas, a quantidade, o alcance, né, que a igreja está tendo, igrejas locais que viviam no anonimato e que agora estão tendo um alcance maior por causa disso. Eu me lembro de ler sobre a esposa de Spurgeon, a Sarah, a Susana, aliás, ela era doente, ela tinha uma doença crônica. E o único que ela podia fazer para o Spurgeon, ela não podia acompanhá-lo. Essa doença impedia
a locomoção de Susana, o único que ela podia fazer era orar por ele e encorajá-lo. Mas depois ela pensou, no meio da sua crise, da sua doença, o que mais ela poderia fazer. Então ela resolveu compartilhar os livros. Spurgeon foi um escritor de muita envergadura, e ela resolveu compartilhar os livros de Spurgeon com pastores que não tinham recursos para comprar esses livros. Ela criou um fundo para os livros e abençoou muitos pastores que não tinham dinheiro para comprar e que agora tinham esses livros, e esses livros enriqueciam seus ministérios. Uma mulher doente crônica, prostrada na sua cama, não estava inativa. O fato de você estar enclausurado em casa, isolado, não justifica a sua inatividade em relação à fé. Você pode fazer alguma coisa. Então, Paulo está dizendo isso, que ele, estando preso, fez o evangelho progredir, avançar, superar obstáculos. Então, Paulo, irmãos, ele olha para o seu sofrimento como uma abertura de novos caminhos para o evangelho. Não é? Antes de desmotivar, decepcionar o apóstolo Paulo, ele vê tudo o que acontece na sua vida como progresso do evangelho. Mas o que aconteceu na vida de Paulo? Quais são esses acontecimentos? Aí a gente tem que fazer uma breve biografia de Paulo. Em Atos capítulo 9, ele é perseguido em Damasco. Depois da sua conversão, ele prega o evangelho e ele é perseguido na sua própria terra. E ele tem que ir embora. Vai para Jerusalém, chega em Jerusalém, ele é rejeitado pela igreja de Jerusalém, porque os apóstolos não confiaram nele. E é Barnabé que tem que contornar essa situação. Paulo, ele vai para Tarso, a sua cidade natal. Lá em Tarso, Paulo fica 10 anos no completo anonimato, sem projeção, fora dos holofotes, atrás das cortinas, anônimo. Deus então esvazia todas as pretensões do apóstolo Paulo, golpeia o seu orgulho, e ele fica 10 anos ali, porque a igreja de Jerusalém não quis. Ele fica 10 anos em Tarso. Depois ele começa o seu trabalho missionário com a intervenção de Barnabé. Ele vai para Listra. Lá em Listra, irmãos, Atos 14, Paulo apanha. Paulo leva uma surra, é apedrejado. Paulo está obedecendo a Deus, ele está fazendo as coisas no tempo de Deus, no modo de Deus, e mesmo assim ele sofre. E em Listra ele apanha tanto que parece que está morto. Depois ele vai para Filipos. Lá em Filipos não melhora, onde ele planta a igreja para a qual ele escreve essa mensagem, não é? Lá ele apanha de vara, ele é açoitado e preso em Filipos. Depois Paulo vai para Tessalônica e para Bereia. De lá ele é escorraçado. Por onde Paulo passa, ele deixa o perfume do evangelho, mas o perfume do evangelho provoca os espinhos dos perseguidores. E esses perseguidores são tenazes contra o apóstolo Paulo. Então, em Tessalônica e em Bereia, Atos 17, Paulo ele é escorraçado. Depois ele empreende a sua viagem para Roma. Atos capítulo 28, acontece o naufrágio. Paulo, então, consegue ajudar e salvar muitas pessoas, todos, né, que estavam na embarcação, e eles vão parar numa ilha chamada Malta. Lá em Malta, Paulo é mordido por uma víbora venenosa. A víbora era tão venenosa que os maltenses, eles olharam e esperavam, vamos esperar um pouquinho que ele vai morrer, ele vai cair inchado aí e vai morrer. Paulo não morre. E depois, então, ele viaja para Roma. Ele chega em Roma não como um missionário, mas como um prisioneiro, sem pompa, sem comissão, sem recepção, sem holofotes. Quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do evangelho. Isso tudo aconteceu com Paulo. Longe de ficar frustrado, ele diz à igreja de Filipos que tudo isso serviu para ele chegar à corte do imperador e pregar o evangelho.
Você sofreu como o apóstolo Paulo tem sofrido? Sofreu em toda a sua vida? Então, as crises podem trazer progresso. Nós devemos ter a sabedoria de olhar para as crises e avançar no meio dela. Mas a terceira lição é que as crises podem trazer oportunidades. Aí no verso 13, o apóstolo Paulo diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e dos demais. Paulo estava preso, irmãos, mas ele alcançou grupos de pessoas que ele não poderia alcançar se ele estivesse em liberdade. As cadeias de Paulo, elas abriram oportunidades, né? A prisão de Paulo abriu oportunidades para ele levar o evangelho onde não chegaria, se ele não fosse um presidiário. Então a perseguição, ela não obstruiu o evangelho, ela não impediu o crescimento da igreja. Por exemplo, o avivamento coreano. A igreja coreana é uma das maiores igrejas do mundo. A maior igreja presbiteriana está na Coreia do Sul, ela tem 100 mil membros, a igreja Sarang. O avivamento coreano, ele aconteceu nos anos mais dolorosos de perseguição e de martírio. A igreja chinesa, que está crescendo explosivamente, e ela começou o seu crescimento, irmãos, nos anos mais dramáticos de perseguição de Mao Tse-tung. Foi nesse período de crises, de dificuldades, que começou o crescimento da igreja chinesa. Foi, irmãos, a prisão do apóstolo Paulo que abriu espaço para a evangelização em Roma. E o que Paulo alcançou com a sua prisão? Que pessoas Paulo alcançou? Primeiro, ele fala que é a guarda pretoriana. Que guarda era essa? Era a guarda de elite do imperador. Eram os melhores soldados. Era a tropa de elite que estava instalada no palácio imperial. Essa tropa tinha aproximadamente 10 mil soldados, dos melhores soldados, da nata dos soldados que cuidavam da segurança privada do imperador. Então Paulo, ele estava de noite acorrentado a 2 soldados que eram escalonados de 2 em 2 horas. Então Paulo, no mínimo, meus irmãos, no mínimo, ele pregava para 4 homens. Num período de 2 horas, e você imagina isso multiplicado durante o dia. Muitos desses soldados foram alcançados. Quer ver? Dá uma olhadinha lá no capítulo 4, verso 20. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Os da casa de César não eram parentes de César. No verso 22... Paulo deixa entender que soldados, também esses soldados da guarda pretoriana, haviam crido no Evangelho de Cristo. Então, os empregados, a guarda imperial, todos foram alcançados pelo Evangelho. E aí ele menciona e todos os demais, né? Como eu falei, os soldados, os empregados, as pessoas, os parentes também, os oficiais do tribunal de César, todos se encontraram com o apóstolo Paulo na prisão e foram evangelizados por ele. As crises podem trazer oportunidades. O empresário que não mudou o seu jeito de ser empresário vai fechar as portas, vai falir. A crise trouxe oportunidades, né? Uma maneira de você pensar diferente como deve trabalhar, como deve enfrentar a crise. Nossas palavras, nossas ações e opções estão escrevendo no presente a história que será contada no futuro. Como essa geração enfrentou o coronavírus, como a igreja enfrentou o coronavírus, né? Esse vírus, irmãos, ele é tão famoso, é o vírus mais famoso da história. E sabe o que me preocupa? É que ele atacou a unidade da igreja. Ele veio... Primeiro que ele impediu de muitos estarem aqui. Muitos. E deixa eu falar uma coisa para vocês.
A igreja, ela não tem o direito de congregar, não. Ela tem a obrigação, não é um direito, é obrigação. Esse vírus tirou muita gente daqui. Agora, sabe o que mais me preocupa? É que ele está dividindo. Quem vem, julga quem não vem. E quem não vem, fica julgando quem vem. Eu fico triste, porque às vezes eu me sinto um pastor irresponsável, porque eu estou fazendo culto presencial. Tem pastor me falando, isso não é amor cristão, não é amar os irmãos. Pastores que estão fechando as suas igrejas, estão brigando com aqueles que estão abrindo. Olha o que esse vírus está fazendo. Você acha que isso é natural, é normal? Não é não. Então deixa eu falar uma coisa, você que está em casa, que está com medinho, ou se você é do grupo de risco, tudo bem, mas se você está com medinho é outra história. Não julga quem está aqui. E quem está aqui, não julga quem não veio. Então vamos seguir o que Romanos diz, né? Ninguém julga ninguém. O juiz é Deus. Agora eu sei de uma coisa. Quando houve a praga lá, Lutero chamou os pastores dele e disse, olha, visitem o povo, estejam com o povo, se tiver que morrer, morra com a praga. Mas não deixe de assistir o povo. Eu não vou deixar. Não vou deixar de assistir ninguém, não vou deixar de fazer cultos. Não estou desobedecendo nenhuma lei do GDF. Aqui está tudo dentro do protocolo. A igreja vai ficar aberta. Quem vier vai ser recebido. E se eu tiver que pegar o vírus e morrer, aí não está no meu controle. Está no controle de Deus. Agora eu quero que mais na frente alguém diga, teve um pastor doido lá em Sobradinho, que no meio da pandemia abriu a igreja. Atendeu o povo. Porque a história de hoje, que está sendo escrita, ela vai repercutir no futuro. Para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, para os meus tataranetos. Como hoje eu falei da história dos pastores de Lutero, e muitos deles morreram por causa da praga. Morreram. Então, o que o coronavírus fez, irmãos? Ele é muito mais que uma praga, muito mais que uma pandemia. Ele revela coisas de nós. Quem é você? O discípulo? Ou você é o consumidor? Quem é você? Deus abre portas, mas nós devemos entrar por elas. Deus só abre, quem tem que entrar é você. Deus aponta o caminho, quem tem que seguir é você. Deus põe diante de nós oportunidades, até da gente manifestar confiança e fé. Mas é você quem deve aproveitar. Eu fico pensando, se o apóstolo Paulo fosse como alguns crentes de hoje, né? Será que ele teria dito, algemado, idoso, doente, que ele era doente, numa prisão precária, sofrendo tudo o que ele sofreu? Será que se ele fosse como muitos de nós hoje, ele diria, tudo isso serviu para o progresso do Evangelho. Ele viu oportunidade, onde todo mundo via crise. Paulo viu oportunidade. Isso serve para todas as áreas da sua vida, para o seu casamento, para o seu trabalho. Está todo mundo reclamando, que o salário acabou, não tem venda, não tem cliente. Mas alguém vai ter maturidade, vai ter discernimento. E onde tem crise, vai ver oportunidade. Oportunidade. E esse está escrevendo a história que vai ser contada no futuro. A boa história. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós possamos ser assim, não é? Ter esse discernimento de ver a oportunidade que emerge da crise. Vamos cantar mais uma canção com o presbítero Júnior Matias. Minha alegria vem do Senhor.